é como um jumento forte deitado entre as suas cargas. Quando viu que o país era bom e agradável para descansar, ele se abaixou para que colocassem a carga nas suas costas e, sem reclamar, trabalhou como um escravo. Muitas famílias são disfuncionais por causa de traumas, mágoas ou situações em que o passado fica prendendo, judiando, oprimindo e machucando essas famílias. Então muitas famílias, elas vivem assim. Esse texto é uma bênção proferida de um pai para com o filho. Você queria receber essa bênção? Essa bênção aí. Essa bênção foi proferida de um pai para o filho. E a bênção dizia assim, ó: você vai ser um jumento forte. Você vai se inclinar. Vão colocar carga sobre as suas costas. E você não vai reclamar. Você vai fazer trabalho de escravo. Essa foi a bênção de um pai para com o filho. Sabe que pai fez essa bênção? Jacó. Jacó abençoou todos os seus filhos. Todos. Mas Jacó chega a Isacar e diz assim: você é um jumento. Você vai abaixar os seus ombros, vão botar carga sobre você. Você vai servir aos seus irmãos. Você vai fazer trabalho de escravo. Quando nós olhamos que a sociedade daquele período era uma sociedade agrícola, podia ter um pouquinho de sentido isso aí. De dizer ao cara assim: você vai ser forte como um jumento. Então você vai ser um trabalhador daquele que ara a terra, pega enxada, planta o tempo todo, carrega, serve a todo mundo. Mas eu não queria uma bênção dessa. Eu não desejaria uma bênção dessa. Você quer receber essa bênção agora? Eu posso fazer por você agora. Quer? Quem quer? Ninguém quer um negócio desse. Porque é uma bênção ruim. Eu fico pensando e analisando que muitas casas, o que a gente aprende, o que a gente recebe, algumas vezes são bênçãos desse tipo. Você não presta, você é um vagabundo, você não vai servir para nada, você não vai ter sorte nenhuma. Eu quero que os seus filhos façam pior com você do que você faz comigo. E coisas dessa natureza sendo falada e proferida para os seus filhos. Um dos pais da fé, Jacó, pai das 12 tribos de Israel, ele pega essa tribo, Isacar, e diz: você é jumento forte. Você vai ser escravo. Então, você quer que Deus transforme a sua família? Você quer que Deus mude a sua casa? Talvez você foi estigmatizado com coisas. Você é burro, você não presta, você não vai ter futuro nenhum, você é desse jeito. E você construiu um lar estigmatizado com coisas ruins. Não vai dar certo. Precisa da transformação de Deus, do cuidado de Deus, da ação de Deus, da transformação de Deus ser operada, transformando toda a sua vida. É necessário que eu possa refletir como pai, como chefe de casa, como mãe, como filho. Que palavras eu tenho proferido para minha casa, para minha família. Nós cantamos: a minha casa será uma casa de bênção, um pedaço do céu. Mas você, fora da igreja, tem proferido o quê? O quê? O que é? Que tipo de palavras nós temos proferido? Que tipo de palavra eu tenho falado
de incentivo que abençoa a minha casa, os meus, todos os meus. O que é que eu tenho falado? Eu fico olhando Isacar, como é que ele pensava desse pai que diz ao seu filho Rúben, diz: olha, tu és a minha força, o meu primogênito, que vai ter muita dignidade. Jacó falava com um outro filho, Zebulon: você habitará nas praias. Olha, morar na praia, diferente por mar, é uma beleza. Todo mundo quer um negócio desse, a não ser minha esposa, que ela tem medo do tsunami, de vir. Se um dia a gente comprar uma casa lá, a gente tem que ter um bote em cima da casa, né, filho? No telhado, assim, para qualquer emergência. O bote está ali para salvar. Ele diz para ajudar: você vai governar. Você lê o texto por completo, você vai ver que Jacó, ele só abençoou seus filhos com coisas boas. Quando chega Isacar, ele diz assim: você vai ser um jumento. Ela disse: você vai ser muito trabalhador, alguém muito forte, mas você vai servir os outros, vai trabalhar como escravo. Você vai ser a parte da sociedade que exerce a mão de obra. A sua família vai ser toda de peão. Não vai ter ninguém que governa, todo mundo carregador de caixote. Tem defeito, erro nisso? É humilhante isso em alguma coisa? Não. Mas não é bênção também a família inteira sem perspectiva? Então, cuidado com o que você fala para os seus. Cuidado com o que você tem falado com a sua família. Cuidado com a discriminação que você tem tido na sua casa. Você diz assim: olha como esse é inteligente. O outro diz: olha como é burro. Você vai ser governador, vai morar em praias. O outro diz assim: ó, você vai ser escravo. E você vai se abaixar, vão colocar peso no seu lombo, nas suas costas, e você vai carregar, e você não vai reclamar disso. Não há nenhum defeito em fazer nenhum serviço braçal. Eu já fiz. Muito, e se precisasse, fazia de novo. Eu tinha 14 anos, registrei a minha carteira a primeira vez na vida e trabalhei em uma produção. E na produção, de vez em quando, a gente enchia caminhão de caixa de biscoito. Corria com as caixas nas costas, jogava longe. Potência, homem forte, oh glória. E ficava fininho, né? Fininho, forte. Em uma fábrica lá na Estância, fábrica de biscoito estanciano. Talvez alguns aqui já comeram biscoito estanciano, porque depois tiveram outras versões de outras cidades, um redondinho, que você morde, ele é oco dentro. Esse é o biscoito estanciano. Rolou o país todo. E eu trabalhei assim, gostava de trabalhar, porque o trabalho dignifica o homem. Mas você tem de querer coisas boas. Eu conheço pessoas por causa do que viveu no passado, das situações que passaram, das coisas que ouviram, que as pessoas não têm perspectiva de vida. Vai fazer uma prova, e eu não vou passar. Vai fazer um concurso, vai dar errado. Não vou nem tentar. Nunca dá certo desse jeito. Nunca dá certo. Não dá para a sua família andar um passo mais, porque você está vivendo uma vida de escravo por causa do que falaram ao seu respeito, do que disseram a respeito de você. E quantos lares são prejudicados por causa disso? E talvez o seu lar tenha sido terrivelmente prejudicado, porque você, em vez de incentivar, de apoiar, de lutar, de dar as mãos, dizer: vamos, vai conseguir, você vai ser abençoado. Eu não sei se é verdade, mas eu assisti aquela série JK. Quem assistiu aqui? Rapaz, o pai do menino, a mãe era professora, o pai
era mascate, vendedor. O pai olhou para o menino e disse assim: você vai ser presidente. O cara foi presidente do país. E um grande presidente. Em vez dele crescer assim, ó, você vai ser burro, não vai ser nada. Ele cresceu com a mente assim: eu vou ser presidente. Então ele correu atrás disso. JK, ele estudava medicina e sentava naquelas caixas de tomate, que não tinha nem cadeira para sentar, e usava uma outra caixa como mesa. Tal era a situação financeira crítica que ele viveu e que ele passou, mas lutava. Um homem sem Deus, mas ouviu palavras boas e correu atrás daquele sonho, planejou, lutou, se esforçou. Se tornou um cara brilhante. E tem muita gente que acha que não consegue nada, que não consegue superar algumas coisas, que não consegue avançar por causa do que ouviu na infância. Ou você tem feito isso, essa maldade com o seu filho, com sua filha, falando coisas erradas que não deveria. Você deve compreender que os seus filhos, todos os seus, devem ser amados por você. Tem gente que ama mais um do que outro. E não deve ser isso. E demonstra, e as pessoas crescem assim, antes da adolescência já pensando, porque isso é comum de adolescente, né? Adolescente diz assim: eu acho que minha mãe não gosta de mim, só porque reclama. Só porque corrige o pai, né? Ou então diz assim: eu fui pego na maternidade. Eu não sou dessa família. Adolescente gosta disso, mas tem gente que realmente cresce traumatizada pelo que ouviu. E aí, eu quero te dizer que Deus, ele é especialista em mudar situações. Que Deus pode mudar a sua situação se você está sendo oprimido pelo passado e a sua família não tem avançado. Porque precisa da transformação de Deus, e uma transformação extraordinária na sua vida, nos seus sentimentos. Eu quero te dizer que Deus é especialista disso, e você poderia dizer a Deus agora, nesse momento: Deus, eu estou aqui, me falaram coisas terríveis ao meu respeito, que eu não ia ter um futuro bom, que a minha família não ia ser abençoada, mas em nome de Jesus, muda a situação. E Deus é especialista em mudar. Deus muda a situação, e Deus usa um homem extraordinário de Deus, Moisés, para mudar a situação dessa tribo inteira de Isacar. Quando você vê Deus transformando essa família, o Deus que transformou a família de Isacar é poderoso para transformar a sua. Você lê em Deuteronômio 33:19, Moisés dizendo coisas extraordinárias e abençoando essa tribo de Isacar de uma forma diferente. O pai disse que ele ia ser jumento, ia ser escravo. Agora Moisés diz assim: olha, você vai participar das abundâncias dos mares, dos tesouros escondidos na areia. Agora Moisés chega para essa tribo e diz assim: olha, Deus muda a sua sorte, você vai ser abençoado. Abençoado de uma forma extraordinária. Meus amados, é necessário que você possa compreender que Deus pode mudar a sua situação, sim. Você pode ser abençoado. Eu não consigo fazer faculdade, que é muito caro, Levante-se. Mas minha família não tem dinheiro. Toma um empréstimo. Sai, corre atrás. Faz teste de bolsa. Corre e vai de alguma maneira. Pergunta a pessoas, convide pessoas para te ajudar. Se nada der errado, chame 100 pessoas para contribuir, cada um com 10 por mês. Ô glória. Dá certo ou não dá? 100 pessoas a 10 reais, quem é bom de matemática, quanto dá? 1.000? Dá para pagar a sua faculdade de engenharia, R$1.000 por mês. Dá. Pega uma lista grande, 100 pessoas. Corra atrás.
Para disso de ficar chorando, sofrendo. Deus pode mudar a sua sorte. Ah, mas se eu tivesse um pai rico ou uma mãe rica, ou se um trabalho desse jeito, para com isso. Você tem um pai todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, especialista em mudar a sorte. E assim como mudou a sorte da tribo de Isacar, Ele pode mudar a sua, porque Ele é seu Deus. E Ele te ama. Ele te abençoa, porque Ele é seu Deus. Mas é uma coisa séria. A pessoa pode ter abundância de mares, e pode ter tesouros escondidos, e continuar trabalhando como burro. Pode. Carregando peso nas costas. Pode. Tem tanta gente rica que não tem vida. Trabalha como um burro de dia à noite e não consegue parar. Ou você não conhece gente assim? Eu conheço centenas de gente assim. Escrava do emprego. Deus é especialista em mudar a situação. Deus muda a situação dessa tribo. Mas Deus não esquece de você e nem da tribo de Isacar. Porque a questão dessa tribo não era ter dinheiro ou não. A questão dessa tribo teria de ser uma mudança total de perspectiva. Como a questão da minha vida não é ter dinheiro ou não, é uma mudança de perspectiva, de eu entender que Deus pode mudar todas as coisas, que Deus não esquece de mim, que Deus me ama de uma forma extraordinária, e Deus amava a família e a tribo de Isacar. Então Deus muda a sorte totalmente dessa família, porque Deus não esquece deles. E aí quando nós lemos em 1 Crônicas 12, 32, vamos ler de uma só voz: dos filhos de Isacar, essa tribo que ia servir a todas. Quando Davi está começando o seu reino, várias tribos se unem a Davi para a edificação de uma nação forte, abençoada, que teme a Deus, que glorifica a Deus, que exalta a Deus. Entre eles está lá a tribo de Isacar. E a tribo de Isacar diz assim: conhecedores da época, 200 homens, os que mais conheciam. Eram as pessoas mais antenadas, sabia tudo daquele período, conhecedores da época. Eles eram líderes de todo o povo, e eles eram conhecedores com a finalidade para saber o que Israel devia fazer. Era alguém que dizia assim: olha, desse jeito não, faz assim que vai dar certo. Imagine que transformação extraordinária de uma tribo que era para servir de escravo e serviu as demais como escravo, trabalho bruto. Deus agora, nessa chamada de organização de Israel, chama essa tribo e diz: olha, eles são conhecedores da época. São os mais inteligentes, os que mais conhecem de todos os assuntos, de todas as ciências, conhecem a cultura vigente e dominante. Esses são os líderes que vão liderar 200 chefes de todos os seus irmãos sobre as suas ordens. 200 homens que diziam assim: faz assim, 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 vai dar certo. Meus amados, Deus transforma toda e qualquer situação. Eu não sei o que na sua família precisa ser transformado. Eu não sei o que na sua família precisa ser mudado. Eu não sei o que você ouviu de mal ou coisas que você viveu que atrapalha o seu crescimento. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que Deus pode transformar. Ele é especialista em transformar. Deus não se esquece de você. Deus olha para você com amor, com bondade,
com carinho. E o que Deus deseja de você e da sua família é transformar a sua família. Talvez tem coisas que te impedem de amar como devia, de servir os seus como deveria, de viver para a glória de Deus, de avançar, de crescer. Talvez há coisas em você que precisam ser mudadas, transformadas pela ação de Deus. Talvez há mágoas e tristeza que te prende ao passado de uma forma terrível e você precisa avançar. Talvez você, se alguém te perguntar quais os seus sonhos, você não tem nenhum, sabe por quê? Porque você não tem nem direito de sonhar. Eu quero te dizer que Deus é especialista em transformar as situações. Deus, Ele olha para você com amor. Deus pode mudar a sua história. Ele nunca esqueceu de você e nunca vai esquecer de você. Steve Jobs, o cara que projetou a Apple, ele diz que nós devemos projetar o nosso futuro. E tudo que ele fez foi projetando no futuro. Esse cara ganhou milhões. Porque projetou o futuro. Eu não estou dizendo que você precisa ganhar milhões. Mas você precisa sonhar com um futuro melhor. Você precisa correr atrás dos seus futuros. Você precisa acreditar em Deus. Confiar que você pode, em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Você precisa, em nome de Jesus, se libertar das amarras do passado e viver um presente com esperança extraordinária. Você precisa fazer uma boa leitura dos desafios que você, como a sua família, vão enfrentar nesse período hoje. Desafios terríveis. A sua família está sendo bombardeada, a sua vida também com muitas e muitas coisas, e muitos ensinamentos errados, ataques terríveis. Talvez o ativismo tenha tomado conta dos seus, e você não tem tempo para a sua casa. E você acha que o simples fato de colocar lá é o suficiente, e não é. Talvez a influência da mídia tenha escravizado a sua família. A influência da mídia pornográfica, onde prega que não tem nada a ver, que homossexualismo é coisa normal, que drogas é coisa normal, que separação, que traição é normal, e que demonstra pornografia. Hoje cedo, na televisão você liga, ou qualquer filme que você assiste, tem cenas pornográficas. Sua família é bombardeada. Talvez há uma inversão de valores, há um relativismo terrível lá. Então mude a história da sua casa em nome de Jesus, a partir de acreditar na transformação de Deus, no poder transformador, restaurador, no Deus que muda todas as coisas. Se desamarre do passado. Cuidado com o que você tem falado de coisas ruins para a sua família. Acredite que Deus pode transformar o seu presente e pode te dar um futuro extraordinário. Desse Cristo seu Senhor. Que a palavra de Deus possa ser o centro e a regra de fé da sua casa, do seu lar. Ensine valores espirituais aos seus filhos, à sua família, esposa, marido. Dedique tempo, seja exemplo. Acredite que Deus é um Deus extraordinário, que transforma tudo. Que você possa ser um conhecedor dessa época e possa liderar a sua casa, vencendo todos os desafios que tem pela frente, mas projetando um futuro de esperança ao lado do Deus que transforma, que muda toda e qualquer situação, e um Deus que não esquece de você, que Ele te ama. Que em nome de Jesus a sua família possa experimentar a transformação de Deus, da manifestação da graça de Deus e do agir de Deus, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém.